Sabe aquele paciente criança que aparece no seu plantão com alguma lesão de pele e aí começa a aparecer 500 diagnósticos na sua cabeça e você não sabe o que é o quê? Hoje, eu, Matheus Fassarella, professor do PS Zerado, vou te ensinar a não passar mais esse medo. Fique com a gente. No nosso MindPads de hoje, eu quero trazer para vocês infecções bacterianas superficiais mais comuns no seu atendimento. Mas que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre isso, eu queria que vocês tivessem uma noção, um mapa de onde está acontecendo a infecção, porque isso vai te ajudar no seu diagnóstico. Então, por exemplo, se a gente está pensando na derme superficial, a gente está vendo mais uma foliculite, a gente está vendo um impetigo. Se a gente descer mais um pouco, já começando a pegar ali o folículo piloso, nós temos o furúnculo, nós temos o abscesso ou até mesmo a erisipela. Descendo mais um pouco na pele, nós temos a celulite, onde a gente começa também a afetar os vasos linfáticos e os vasos sanguíneos. Por que você está falando isso, Matheus? Porque a gravidade do quadro muitas vezes está relacionada a quão profunda a pele do paciente está acometida. E isso é relevante para poder te ajudar no seu tratamento. Vamos começar com uma das mais comuns que a gente vê por aí. Foliculite. Olha as lesões típicas, né? São lesões que afetam o folículo piloso, são pápulas, né, ou pústulas perifoliculares, então vai estar sempre ligado ali ao pelinho que o paciente tem no corpo dele. Normalmente, se forem poucas lesões, é uma resolução espontânea, você não precisa iniciar obrigatoriamente um tratamento para isso. Mas se começou, né, a ter mais lesão, o paciente está realmente se sentindo incomodado, com dor local, a gente tem a mupirocina ou ácido fusídico, né, que são tratamentos tópicos, não precisa usar antibiótico terapia oral para esse caso. Só a pomadinha já vai conseguir ajudar, beleza? Isso a gente pegou ali na região perifolículo piloso. Se a gente pegar realmente aquelas lesões que são um pouco mais crostosas, a gente chega aqui no impetigo. Quando a gente está falando do impetigo, nós estamos também falando da epiderme superficial. E existem dois espectros diferentes de uma mesma doença. Nós temos o impetigo bolhoso, que ele é mais comum dos lactentes, como nessa imagenzinha aqui. Tá vendo? Lesões típicas bolhosas, parece até uma foliculite, mas no paciente lactente. Enquanto que nós temos aqui a lesão típica, né, do impetigo, que é essa crosta melicérica, na qual mostra o local, o sítio da infecção. Se forem lesões que precisam de antibiótico terapia oral, nós podemos usar a cefalexina, amoxicilina com clavulanato, ou no caso de locais com mais resistência, né, a esses antibióticos, ou um tratamento que já foi feito e não melhorou, você pode usar clindamicina ou sulfa mais o trimetoprim. Cuidado com o paciente neonatal, tá bom, gente? Esses pacientes com impetigo neonatal, os lactentes menores de 1 mês, às vezes aparecem com 15, 16 dias de vida, é importante internar para que ele seja avaliado ou pelo pediatra ou infectologista do seu serviço, se ali houver. Quando a gente conversa sobre antibiótico terapia tópica nesses pacientes, é semelhante ao que a gente já falou anteriormente. Você pode usar a mupirocina 2%, né, que você vai usar 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia de manhã, de tarde, de noite, de 7 a 10 dias. Isso em maiores de 2 meses. Se você vai usar o ácido fusídico, que também vem a concentração de 2 meses, 3 vezes ao dia, 8 em 8 horas, por 7 a 10 dias também. Beleza? Então isso é, digamos assim, o cerne, o arquétipo mais comum da lesão impetiginada, do impetigo. Se a gente for descer um pouquinho mais na camada da pele, a gente chega no furúnculo. Olha aqui a lesão típica de furúnculo, né? Essa lesão pustulenta, pustulosa, com um halo de hiperemia em volta. Isso faz com que você já não pense só numa lesão impetiginada, você não pense mais numa foliculite, já é uma lesão um pouco mais feia, que é caracterizada por causar uma dor importante nesse paciente, porque tem o acometimento de todo o folículo piloso chegando no subcutâneo dele.
Então tem uma lesão flutuante, pode ter ponto de drenagem, tem calor local, né? E aí é necessário que muitas vezes você faça a drenagem, peça para a equipe de pequena cirurgia, né, de acordo com como é o costume do lugar que você trabalha. Antibiótico terapia oral, se essa lesão for um pouquinho maior, tá acima de 2 centímetros ou carbúnculo. O que é o carbúnculo? É quando junta mais que uma região de furúnculo em um lugar só, né, vários furúnculos juntos. E aí normalmente nesses casos a gente acaba usando o sulfametoxazol mais a trimetoprima, porque a gente pensa em lesões com bactérias um pouco mais resistentes. Fazer o calor local também é sempre importante. Então, 3 aspectos: a drenagem, se for possível, o antibiótico, se necessário, e o calor local, sempre. Ok? Esse é o furúnculo. Vamos descer um pouquinho mais para 2 lesões que são muito típicas, né, que muitas vezes a gente se confunde, que é a celulite e a erisipela. Quando a gente está falando de celulite, a gente está falando de um acometimento da derme profunda, né, um acometimento subcutâneo. É um paciente que muitas vezes tem febre, já tem uma adenopatia. É uma lesão típica da celulite, uma pele mal definida, um limite mal definido, é aquele vermelhidão que não tem um desenho, né, muito bonito ali. E evolução um pouco mais lenta. Você não precisa fazer ultrassom, né, algum exame de imagem ali, a menos que você suspeite de uma coleção adjacente ali que você não está conseguindo visualizar. Fora isso, você pode lançar mão da amoxicilina com clavulanato ou a cefalexina oral para casos leves, e em casos mais graves que necessitem de internação, a ceftriaxona, a oxacilina ou a clindamicina. Diferente da sua prima, a celulite, a erisipela, ela tem contornos mais definidos. Você consegue ver como se fosse uma linha, uma fronteira na pele do paciente, mostrando os locais na qual a pele está acometida ali. Ela afeta a derme superficial, mas também começa a afetar os vasos, a rede linfática do paciente. Pode vir com febre, mal-estar, calafrio, né? Logo antes da lesão, a adenopatia também, que eu já comentei. Algumas lesões podem vir a formar bolhas e até necrose. E aí, paciente que é imunocompetente não precisa de exame, como por exemplo hemocultura, né, o hemograma. Mas se for um paciente mais fragilizado, um paciente com quadro geral ruim, ou um paciente imunossuprimido, vale a pena sim você pedir a cultura e o hemograma desse paciente. E aí você lança a mão, né, das penicilinas para fazer o tratamento, ou a clindamicina, como a gente já comentou lá atrás, oxacilina também. Então, quando você pensa em erisipela e celulite, celulite você vai ver uma perna, né, com o desenho mal definido, fronteiras mal delimitadas, enquanto que a erisipela você vê aquele vermelhidão muito fácil, né, de se identificar. Ok? Colocou o nosso MindPad, nosso mapa mental na sua cabeça? Tenho certeza que a partir de hoje você vai passar menos perrengue atendendo essas lesões superficiais bacterianas. E para que esse e outros assuntos não fujam do seu plantão, você vai curtir, você vai seguir e você vai compartilhar para aquele seu amigo, né, também ter a sorte de poder fazer parte dessa grande família do PS Zerado, que vai te ajudar a salvar nos seus plantões. Beleza, gente? Até a próxima!